Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui para trazer um vídeo diferente para vocês. Eu vim trazer um vídeo aqui que já há muito tempo eu tô com vontade de trazer vídeos nesse formato. Acho que eu cheguei até a comentar em alguns vídeos atrás que eu tava querendo fazer isso. Que é o seguinte, vocês sabem que segunda e terça são os dias que eu não abro a loja, eu tô em casa, né? E aí, gente, eu sinto a vontade há muito tempo de fazer uma série de vídeos com vocês toda segunda-feira para gente não conversar sobre empreendedorismo. Segunda-feira vai ser o dia para gente conversar sobre a nossa vida espiritual, tá? Tem bastante tempo que eu tenho vontade de fazer isso com vocês, de separar um tempo aqui para a gente poder falar um pouco sobre a nossa vida espiritual. E agora, gente, com o momento que a gente está vivendo, o que está acontecendo, né, no mundo, eu creio que tá todo mundo acompanhando aí, porque não tá só no jornal, não tá só na televisão. Todos os canais de televisão, de mídia, de jornal da internet, todo mundo tá falando sobre essa guerra que está acontecendo entre Israel e o Hamas, né? Estão querendo que a Palestina se envolva, a Turquia, talvez o Irã. Então, assim, tá para acontecer algo, de repente, algo até mais grave do que já aconteceu, né? Além desse ataque aí de Hamas a Israel, para quem não sabe, o exército de Israel é o exército mais bem preparado do mundo. A estrutura deles de interceptação de mísseis, de proteção, a estrutura deles de guerra é monstruosa, sabe? E essa invasão, né, que o Hamas lá na faixa de Gaza teve, né, sequestraram várias pessoas, vários cidadãos israelenses. E é uma situação muito crítica, porque Israel vai responder com força contra esse ataque. E aí a gente não sabe o que pode acontecer, né? Outras nações podem se envolver nisso daí. E a gente não sabe o que pode acontecer, né, gente? Então, assim, eu não podia deixar de vir conversar com vocês hoje sobre a nossa vida espiritual, principalmente agora, com essa situação toda acontecendo aí, é, que eu queria saber de vocês como que tá a vida espiritual de vocês, né? Vocês sabem que aqui no canal, gente, eu não costumo falar sobre vida espiritual, eu falo da minha vida especificamente. Quando eu tenho que falar alguma coisa de espiritualidade, eu falo especificamente em relação a mim, que eu falo, né? Vocês sabem que da minha fé, como eu sempre coloco Deus acima de todas as coisas na minha vida, como eu sempre falo que eu confio em Deus e que Deus sempre opera muitos milagres na minha vida, mas eu nunca parei para conversar com vocês diretamente, né? Então esse é um vídeo para quem tem fé, é um vídeo para quem é cristão. Não necessariamente você não precisa ser evangélico para você assistir esse vídeo. Você pode ser evangélico, você pode ser católico, você pode ser espírita, mas você tem que ser cristão, né? Respeito todas as religiões, tá? Tenho amigos de todas as religiões, tenho amigos que nem acreditam em Deus. Então, assim, eu respeito muito bem todas as religiões, tá? Mas como eu sou cristã, então eu vou trazer para vocês uma visão espiritual dentro do cristianismo. Eu não tenho como conversar com vocês de outra forma se o que eu creio é no cristianismo, né? Então, o que eu queria conversar com vocês? Eu queria começar a fazer com vocês uma série de vídeos. Toda segunda-feira a gente vir aqui bater um papo sobre a nossa vida espiritual, né? Segunda-feira é um dia mais tranquilo, é um dia que a gente está começando a semana, né? Muitas pessoas, sei que muitas de vocês aí assistem meus vídeos às vezes lavando louça,
às vezes bota aí o vídeo para rodar e vai fazendo as coisas em casa, ou então tá trabalhando, vai fazendo aí, montando seus kits, seus presentes, então a gente vai conversando por aqui mesmo, tá? Vocês vão me ouvindo aí e vão fazendo as coisas, que eu também quando eu assisto o vídeo é assim, eu boto o vídeo para rodar e vou fazendo outras coisas, vou escutando. E aí, gente, eu queria, assim, sempre, toda segunda-feira, trazer uma palavra para vocês, tá? Eu tenho pedido muito a Deus para trabalhar comigo algo dessa forma, que eu possa ajudar as pessoas. Eu sei que tem muita gente passando por situações difíceis, passando por muito sofrimento. Então eu tenho pedido a Deus por isso, né? E Deus tem colocado no meu coração a vontade de fazer isso. Toda segunda-feira, ao invés de a gente falar sobre empreendedorismo, sobre venda, essas coisas, nós vamos conversar exclusivamente sobre a nossa vida espiritual. Então, toda segunda-feira eu vou trazer uma palavra para vocês, tá? E a palavra que eu separei para vocês hoje, né, aqui na Bíblia, que eu separei aqui para vocês hoje, está em Provérbios. Eu gosto muito de meditar no livro de Provérbios, porque para mim é o livro da sabedoria, né? O livro de Provérbios. É um livro completamente atemporal, sabe? É um livro que ele é mais atualizado do que o Jornal de Amanhã, né? Tudo que está aqui em Provérbios é exatamente como as coisas são, exatamente como nós nos comportamos como seres humanos, né? Então eu gosto muito de ler o livro de Provérbios. E eu separei para vocês Provérbios capítulo 16, versículo, começando no versículo 1 até o versículo 7. Presta atenção. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado, com o temor do Senhor o homem evita o mal. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Amém? Essa palavra aqui, gente, de hoje, vira e mexe eu coloco um desses versículos aqui, eu coloco nos meus stories, eu coloco nos meus status, que é esse versículo aqui, ó, o versículo 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Eu sempre falo isso nos meus stories, eu sempre comento com vocês que primeira coisa que Deus precisa vir em primeiro lugar na nossa vida. Antes da gente se preocupar com o trabalho, se preocupar com o que a gente tem que comprar, se preocupar com a nossa saúde, que é muito importante, se preocupar com qualquer coisa, qualquer aflição que a gente tenha, primeira coisa, a gente precisa buscar a Deus. E é aí que às vezes a gente peca. Porque, gente, as coisas têm acontecido tão rápido. Não sei se vocês têm percebido como que o tempo tá passando rápido. O dia tá voando, as horas estão voando. Quando você pisca, já tá na metade do dia, já tá na metade da tarde, já chegou a noite. Quando você pisca, a semana já passou. Então, assim, o tempo ele tá andando muito rápido. Mas isso é bíblico, tá? Isso tá na Bíblia que seria assim. O tempo tá passando muito rápido. E aí, o que que acontece? Se vocês perceberem, a gente tá sempre tão atarefado, a gente tem sempre tanta coisa para fazer no dia, que às vezes a gente não separa um tempo do nosso dia para conversar com Deus. A gente não separa um tempo do nosso dia para estar ali, só você e Deus e mais ninguém e mais nada, só você e Deus. Às vezes você não separa.
Às vezes você até ora, mas você ora quando você já está deitado, quando você vai dormir. Você fala, Senhor, já deitado no seu travesseiro, Senhor, obrigado pelo meu dia. Em nome de Jesus, amém. E aí você dorme. Sendo que nós precisamos, para a nossa vida espiritual, ela é como um copo que tem um buraco embaixo. Imagina você como um copo cheio de água que tem um furo no fundo do copo. E aí, a nossa vida espiritual ela é dessa forma. Você precisa encher esse copo todos os dias, porque ele tem um buraco embaixo que a água sai todos os dias. Então, se você não enche, todo dia você não enche, a água vai só descendo, 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 até que você fique completamente vazio. Assim é a nossa vida espiritual. Se você não se encher o seu espírito, alimentar o seu espírito todos os dias com as coisas de Deus, tirar um tempo para Deus, se envolver com Deus, se relacionar com Deus, né? Todos os dias o seu copo vai só esvaziando. Quando você for perceber, o seu copo está completamente vazio, você está completamente frio espiritualmente. Então, se imagine como esse copo e entenda que todos os dias você precisa de Deus. Todos os dias você precisa se encher do Espírito Santo, da presença de Deus na sua vida. Então não deixa as coisas, a correria do seu dia a dia te afastar da presença de Deus, né? A gente precisa para a gente estar bem, inclusive para a gente estar bem mentalmente, a gente precisa estar próximo de Deus, porque quando você se afasta de Deus, tudo começa a dar errado, cara. Você começa a ficar ansioso, você começa a ficar ansioso demais, você começa a se preocupar em excesso, você começa a deixar, começar a achar que os seus problemas não têm solução, você começa a achar que tudo tá dando errado para você e você não consegue ver uma solução, você não consegue entender por que essas coisas estão acontecendo com você, né? Quando você se afasta de Deus, é você se afastar de Deus, quem se aproxima de você é o inimigo, você dá uma brecha para ele se aproximar de você e começar a colocar um monte de problema na sua vida, porque o que ele quer é que você se afaste de Deus mesmo. Ele quer que você não tenha tempo para Deus. Você não precisa fazer aquilo que o inimigo quer que você faça. Porque às vezes você pensa, poxa, mas eu sou uma serva de Deus, eu sou um servo de Deus, eu só não tô buscando tanto, mas eu não faço nada errado, eu ajudo as pessoas, eu não faço mal para ninguém. E por que tá dando tudo errado na minha vida? Por que nada anda? Por que eu não consigo resolver esse problema? E tal. O inimigo nem sempre ele vai fazer, o inimigo ele tem uma estratégia específica para cada um de nós. Ele sabe qual tipo de estratégia funciona comigo, com você. Ele estuda, tem uma coisa que ele faz muito bem, é estudar. Então ele estuda muito bem a gente, né? Ele não usa a mesma estratégia com todo mundo. Então se ele sabe que você não deixa não deixa dos bons costumes, se você não deixa de ser uma pessoa boa, mesmo se você estiver afastada de Deus ou não estiver tão próxima, o que ele vai fazer com você não é fazer você ir para o mundo, não é fazer você ir fazer tudo errado. Não, ele vai simplesmente te esfriar. Te esfriar, botar um monte de coisa para você fazer, te atarefar com um monte de coisa, e aí você não vai ter tempo de buscar a Deus, você vai se esvaziar espiritualmente, e aí você começa a dar lugar ao desespero, você começa a ter falta de fé. Os problemas que vêm na sua vida, que são as provações que todos nós temos, você não consegue mais resolver, você não consegue enxergar uma saída, você passa a achar que os problemas são maiores que Deus, você não pensa isso diretamente, mas você começa a achar que nada tem solução para você, que não tem o que você fazer, que você não vai conseguir resolver aquilo dali, que aquilo dali é
é surreal, é demais para você, que você não vai ter como resolver, ou que Deus não se importa com você, ou que Deus não está te ouvindo, o que você está fazendo de errado. E aí a gente começa a questionar, né, se Deus realmente está olhando pela nossa vida, se Deus realmente tá ali com a gente, porque às vezes é tanta coisa ruim que acontece na nossa vida ao mesmo tempo que a gente chega a duvidar, a gente chega a fraquejar na nossa fé, né? E é isso que o inimigo faz com esse esfriamento. Por isso que a gente precisa se encher de Deus todos os dias, né? Porque Deus, gente, ele não opera sem fé. É aí que tá o problema. Você pode estar com um problema grande, mas se você não tiver fé que Deus vai te ajudar, que Deus vai resolver, Deus não opera sem fé. Deus está esperando de você. Ele está olhando para você assim, ó. Minha filha, eu preciso que você se ajude, né, para mim te ajudar. Então você precisa ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Deus não vai fazer simplesmente ali de qualquer maneira, porque Deus é justo. Assim como Deus tem um padrão de exigir de nós um relacionamento, de querer estar próximo da gente, de querer realmente se relacionar com a gente todos os dias ali, para ele operar ali em abundância na nossa vida, ele precisa sentir que você quer estar com ele na sua vida, que você quer a presença dele na sua vida. Então você precisa separar um tempo do seu dia para você orar, para você clamar, para você chorar com Deus mesmo. E às vezes você vai falar assim, Bianca, mas eu não tô com vontade de orar, de rezar, né? Que tem católico que reza. Gente, mesmo sendo católico, eu aconselho a você, até para o seu psicológico mesmo, além da reza que o católico faz, eu te aconselharia você conversar com Deus mesmo. Não tem nada de mal, não tem nada de errado em você conversar com Deus diretamente, né? Só pode te fazer bem, até para o seu psicológico. Então, separa um tempo seu com Deus para você conversar com Ele. Conversa com Ele, mesmo sem vontade. Fala, Bianca, eu tô sem vontade de orar, eu tô tão frio, eu tô tão... Não importa, você vai mesmo sem vontade. Você começa ali e fala, Senhor, Pai, me ajuda, eu preciso de ajuda, eu tô sem vontade, eu tô... E aí, sabe como que eu faço, gente? Eu fecho a minha porta ali, a minha porta do quarto, fecho a cortina, fico no escuro aqui dentro do meu quarto. Eu fecho a cortina, eu coloco louvor, eu tenho uma playlist de louvor no meu celular. Eu coloco louvor no meu celular e eu coloco aqueles louvores de você se derramar mesmo, aqueles louvores de adoração profunda, para você chorar mesmo com Deus, aqueles louvores mesmo de adoração que toca na sua alma. Eu coloco esses louvores e eu fico de joelho ou eu deito no chão, depende de como eu tô no dia, depende da luta, né? Tem dia que eu nem aguento ficar de joelho, tem dia que eu deito no chão e só choro. E, gente, se eu não tiver esse momento do meu dia com Deus, eu sinto falta. Me faz mal não tirar esse tempo do meu dia, porque eu preciso de Deus, assim como eu preciso me alimentar. Então, se eu não tirar esse período do dia para eu estar vindo aqui, orar, clamar, conversar com Deus, pedir para Ele, né, para poder ter misericórdia da minha vida, eu não passo o meu dia bem, eu fico o dia inteiro mal, eu sinto falta de clamar pela presença de Deus, né? Então, eu te aconselho que se você não faz isso, faça isso. Você vai ver como vai mudar a sua vida. Você clamar a Deus com todas as forças da sua alma. Você fala, Senhor, me ajuda, me dá sabedoria na minha vida, me ajuda com esse problema, Pai, tem misericórdia de mim. Mas sempre que você orar, gente, seja grato. Não venha orar só para pedir as coisas para Deus, não, porque Deus não é um Papai Noel que a gente vem só para fazer pedido, não. Quando você for conversar com Deus, você agradeça por tudo que você tem,
sabe? Eu às vezes eu levanto de manhã e falo assim, Senhor, muito obrigada, Pai, porque eu tenho uma cama para dormir, a minha cama é tão confortável, Senhor. Muito obrigada. Às vezes quando eu deito no colchão com meu filho, eu deito no colchão com ele na sala para ele ver desenho, né? Fico lá com as crianças. Depois eu levanto cheio de dor nas costas, porque deitar no colchão é brabo, né? Ainda mais esse colchão, o meu colchão já tá precisando trocar, tá meio fino. Aí você levanta e fala, nossa Deus do céu, minha coluna. Aí quando você deita na sua cama, você fala, meu Deus, que bênção, meu Pai. Às vezes eu deito aqui na minha cama de tarde, eu abro a janela, abro a cortina. E aí entra aquele ventinho de tarde, aí eu deito, que segunda e terça é o dia que às vezes ali eu tenho como parar um pouco e relaxar, né? E aí eu deito aqui no travesseiro e falo, oh meu Deus, muito obrigada. Aí às vezes eu boto uma pregação no celular e fico deitada escutando assim, sabe? Sentindo ali, sabe aquele momento que você relaxou, sentindo a minha cama, sentindo ali aquele ventinho entrando pela janela. E eu vou agradecendo a Deus, falo, Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada porque eu tenho uma cama para me deitar. Muito obrigada. A gente tem que ser grato, gente, pelas pequenas coisas da vida, sabe? Porque às vezes tem gente que não tem nem o que, não tem às vezes nem uma cama, às vezes a pessoa deita no chão, às vezes a pessoa dorme no colchão no chão, e glória a Deus por isso também, porque também tem uma casa, né? Então tudo que a gente tem, você pode acreditar que sempre tem alguém que tá pior do que a gente. Então tudo que a gente tem que agradecer. E aí sempre que você for orar, agradece a Deus por tudo que você tem. Olha onde você estava quando você começou a empreender, por exemplo, e olha tudo que você já conquistou, o que você já tem de produto, o que você já conquistou de cliente, né? Eu tô com o cabelo preso aqui, gente, porque tá muito calor, tá? Olha tudo que você já conquistou de cliente, tudo que você aprendeu até hoje, né? Que todo dia é um aprendizado, cada coisa que acontece na nossa vida é um aprendizado, tudo de ruim que acontece na nossa vida é um aprendizado. Então, nunca deixe de separar um tempo com Deus para você orar. E, gente, começa a colocar o seu negócio nas mãos de Deus. Sabe por quê? Ao longo das segundas-feiras eu vou conversando as coisas com vocês, porque eu estudo muito a Bíblia, eu estudo muito Apocalipse, eu estudo muito as coisas proféticas, né? Coisas como que as coisas se desenvolvem no mundo espiritual, né? Que às vezes a gente não entende. Igual, por exemplo, a questão de orar, gente, o ideal para você orar é de joelhos. Porque a questão, quando eu falar profético com vocês, entendam que é uma questão de que você vai mandar um sinal no mundo espiritual. Quando você está de joelhos no chão, você demonstra reverência, temor de Deus. Porque, claro que se você estiver muito cansado, você orar deitado ali, claro que Deus vai ouvir. Mas o ideal é sempre você orar de joelho no chão. Quando eu vou fazer campanha de oração, eu vejo muitas pessoas, às vezes, a minha igreja, gente, ela não tem piso. O piso da minha igreja é cimento mesmo, cimento, não é nem cimento queimado, não, é cimento. Cimento puro. Então, quando você bota o joelho no cimento, dói, né? Então, quando tem campanha de oração na minha igreja, o que eu faço? A maioria das pessoas eu vejo, eu acho engraçado, né? Mas eu não falo nada, não. Claro que eu não vou falar. Mas eu acho engraçado que as pessoas fazem o quê? Pega o chinelo, bota o chinelo ali debaixo do joelho e ajoelha em cima do chinelo. Deve ser para não sujar o joelho, né? Para não ficar sujo e tal. E a pessoa bota o chinelo embaixo do joelho para orar de joelho. Tudo bem. Cada um, né? Tá ajoelhado. Mas eu gosto de botar o joelho no cimento mesmo. Eu gosto de sentir que eu tô sentindo dor no meu joelho. Porque aquilo dali pra mim é a minha humilhação diante de Deus. Eu tô me humilhando, me sacrificando diante de Deus para clamar pela minha vida, pela minha família, pelo que seja que eu esteja clamando. Então, não simplesmente o fato de estar de joelhos no chão, mas eu não tenho problema nenhum de pôr o meu joelhinho
no chão, a cara no pó, literalmente, como a gente fala, e levantar. Para mim, eu ter marca no meu joelho, igual eu tenho, as marcas do meu joelho, para mim, são orgulho para mim, que é sinal que eu sou uma pessoa de joelho no chão. Então eu não tenho isso de que, porque meu joelho fica todo coisa. É assim mesmo. É assim que tem que ser. Eu sou uma pessoa de oração, eu sou uma pessoa de joelho no chão. Então, o ato de você se ajoelhar é algo que você manda um sinal para o mundo espiritual, para o plano espiritual, onde estão os anjos e onde estão os demônios. Então você precisa estar naquela posição de temor diante de Deus enquanto você clama. Então sempre leve muito a sério isso de você estar de joelhos no momento da sua oração. E sempre, gente, entenda também uma coisa que é muito importante. O inimigo, ele não tem o poder de ler o nosso pensamento. Ele tem o poder de colocar, às vezes, porcaria na nossa cabeça, de soprar coisas pra gente, influenciar a gente. Se a gente der brecha e o inimigo estiver perto da gente, Você já viu que às vezes você se irrita à toa? Você já percebeu algumas vezes que você, do nada, você dá a resposta atravessada pro seu marido, dá a resposta atravessada pros seus filhos, fica com raiva do nada? Então, isso daí provavelmente é uma opressão espiritual em cima de você, é uma opressão espiritual ali próximo a você, dentro da sua casa. E aí o inimigo, ele tem esse poder de influenciar ali o nosso humor, o jeito que a gente tá. E aí, se você vê que você tá meio com raiva assim, meio sem motivo, você repreende. Você fala, tá repreendido em nome de Jesus. Tem que repreender no nome de Jesus. Porque, como eu acabei de falar, o inimigo, ele não pode ler o nosso pensamento. Você tem que verbalizar para essas coisas irem para o plano espiritual. Deus não criou o mundo com a palavra. Então você acha que as palavras não têm poder? Então, quando você fala, quando você repreende, as suas palavras, ela tem poder no mundo espiritual, porque o inimigo, ele precisa escutar. Ele não lê a nossa mente. Então, tem muitas coisas que a gente precisa verbalizar, porque o inimigo, ele tem que ouvir, os demônios têm que escutar, que a autoridade da sua casa está em Cristo, que a sua casa é de Deus. E a gente não... Às vezes a gente pensa, mas eu não sou digno eu não sou digno de expulsar nada, eu não sou digno de repreender, eu faço muita coisa errada. Gente, nós somos pecadores. Santo só Cristo. Mas a gente tem a autoridade de Deus quando a gente é humilde de coração. A gente precisa, a todo momento, a gente tem que estar ali se arrependendo daquilo que a gente faz de errado. A gente fala, Senhor, perdoa, Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Misericórdia de mim, porque eu sou miserável. Eu não queria ter falado isso, eu não queria ter feito isso. Tem misericórdia de mim, Senhor. Então, se você sempre estiver se lavando, se purificando, pedindo a Deus para te santificar, dessa forma, você tem legalidade no céu, você tem legalidade diante de Deus para você repreender as opressões do inimigo, as lutas que às vezes o inimigo pode querer colocar na sua vida. Tem luta que a gente passa que é deserto. Deserto você vai ter que passar de um jeito ou de outro, porque aí é Deus que tá te dando. Agora, tem luta que a gente passa que é consequência de erro nosso, que às vezes o inimigo se aproveita daquilo para te colocar numa situação de desespero. Eu não me desespero com nada, mas nunca mais me desesperei com nada. Desde que eu tive meu encontro com Deus verdadeiro, quando eu sofri um acidente de carro. Há 5 anos atrás, eu capotei 5 vezes num barranco para abaixo. Eu não morri porque Deus não era o meu momento, né? Mas eu tive uma experiência com Deus dentro daquele carro ali, que em outro momento eu vou contar para vocês. Mas desde essa experiência que eu tive com Deus, muito real e muito próxima, muito assim sobrenatural, eu mudei totalmente a minha visão de vida e a minha visão em relação a Deus. Então, você precisa entender que não importa o problema que você esteja passando,
Deus é Deus para operar um milagre. E você precisa entender que o que te afasta de alcançar uma vitória não é o inimigo, não é o seu vizinho, não é o fulano que está te fazendo mal, ou que está fazendo isso e aquilo, está te prejudicando. É você mesmo. O único que pode te afastar de qualquer bênção que Deus quer fazer na sua vida é você mesmo. Ninguém tem o poder de tirar de você algo que Deus tem para você, só você. Porque é você que dá legalidade para o inimigo, é você que não vigia, é você que não busca mudar as coisas na sua vida e virar a direção para Deus, começar a buscar de Deus. Gente, eu não me preocupo com ninguém nessa terra. Eu não me preocupo que fulano tá me fazendo mal, fulano vai me prejudicar porque fulano tá fazendo isso e não sei o quê. Cara, o que tem que ser meu vai ser meu. Só não vai ser meu, só depende de mim. Só não vai ser meu se eu não me posicionar para receber a bênção de Deus. Porque se Deus falar que vai acontecer, acabou. Não tem inimigo, não tem ninguém que vai fazer nada que vai me tirar a bênção que Deus tem para mim. Então você tem que entender que sempre a única pessoa que pode te afastar do que Deus tem para você é você. Então se você está passando por uma luta e você precisa de um milagre, corre atrás do seu milagre. Clama a Deus pelo seu milagre. Tira um dia todos os dias para você orar. Faz um jejum. Bianca, como é que faz jejum? Fica 6 horas sem comer, sem beber água. Todos os dias, aí separa um horário do dia, não come nem bebe água e ora, porque jejum sem oração é jejum intermitente, é para emagrecer, é jejum intermitente. O tempo que você está de jejum, você tem que fazer vários intervalos de oração. Vários intervalos de oração. O jejum é assim. Ou você jejua de alguma coisa que você gosta, mas eu acho melhor você fazer jejum específico. Um jejum de ficar sem se alimentar, sem beber água, por um período ali. Aquele período você vai se dedicar para oração. Você vem, ora por um tempo, depois você vai, faz suas coisas normalmente, mas se consagra. Aquele tempo ali tem que ser consagrado. Você não precisa ficar aquelas 6 horas direto em oração. Vai fazer suas coisas normalmente, arrumar sua casa, mas você esteja ligado, porque o tempo que a gente está em jejum, o inimigo vai tentar vir tirar a gente da graça. Então você esteja ligado, esteja concentrado ali no seu período para você se santificar. Então, busca de Deus pelo seu milagre. Busca de Deus, porque às vezes Deus tá só esperando a nossa atitude para Ele liberar a bênção na nossa vida ou para Ele salvar a gente de um problema muito grande, porque Deus tem infinitas formas de tirar a gente de qualquer problema que a gente esteja. Não tem nada que é impossível para Deus, não tem nada que é difícil para Deus, cara, nada. Pega o seu pior problema aí que você tem na sua vida, o que você já teve. Isso aí não é difícil para Deus resolver, para Ele é mole. Entendeu? O que nos afasta de alcançar a bênção são as nossas atitudes. É a forma que a gente não busca, é a forma que a gente não prioriza Deus na nossa vida. Então, essa é a palavra que eu queria trazer para você hoje. Muda a tua conduta. Eu comecei falando sobre Israel, gente. Essas coisas que estão acontecendo, não pensa que são coisas normais, que são coisas do acaso. Isso tá tudo na Bíblia, cara. Essas guerras e rumores de guerra tá na Bíblia. Tá muito próximo de Jesus voltar, tá muito próximo. Essas guerras estão todas na Bíblia. Quando ouvirem guerras e rumores de guerra, tá muito próximo, porque o cenário ele precisa ser preparado para que o anticristo venha. O anticristo, o sinal da vinda do anticristo é o acordo de paz. E para ter um acordo de paz, precisa de quê? Para que você vai fazer um acordo de paz se tá tudo em paz? Precisa de guerra? Já estava tendo a guerra da Ucrânia, agora está tendo essa guerra de Israel. Começa a se voltar para Deus, gente. Eu tô falando uma coisa muito séria com vocês. Se você não tem buscado a Deus, tem vivido a sua vida por viver, em correria aí, não busca a Deus em momento nenhum, busca a Deus.
começa a clamar a Deus pela sua vida, pela sua família, porque o dia e a hora ninguém sabe, nem Jesus sabe o dia que ele vai voltar, só o Pai. Deus vai falar, filho, vai agora, e Jesus vai vir. Então, a gente precisa estar pronto, a gente precisa estar preparado, a gente precisa estar com a nossa alma santificada. Nós somos pecadores, mas nós somos justificados por Cristo. Então nós precisamos nos santificar para que a gente esteja pronto para quando Jesus vier nos buscar. Tá bom, gente? Então espero que esse vídeo possa ter ajudado alguém, possa ter trazido uma palavra para alguém. Tá bom? Espero mesmo. Toda segunda-feira eu vou trazer uma palavra diferente aqui pra gente trocar uma ideia sobre a nossa vida espiritual. Tá bom, gente? Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.